Ok. Vamos começar então. Eu, como faço sempre, queria dar um sumário, partilhar um sumário com os nossos ouvintes, porque assim será mais fácil compreenderem o programa que vamos fazer hoje. Então, o programa hoje tem apenas duas divisões. A primeira parte será analisarmos o santuário como solução do erro milerita. Eu ponho aqui erro entre aspas, e veremos nesta parte a descoberta da verdade do santuário que explica o desapontamento. E também vemos que antes da volta de Cristo deve haver uma obra de juízo e de preparação. Esta será a primeira parte do programa de hoje. A segunda parte é nós podermos beneficiar do ministério sacerdotal de Cristo. Vamos ver que os crentes devem seguir Jesus na sua obra de intercessão no céu. Analisaremos a relação entre o dia de expiação, o dia das expiações típico e antitípico, e depois vamos abordar rapidamente a descoberta das três mensagens angélicas no quadro deste renovar do movimento milerita. Então, lembrando, antes de mais, o que nós dissemos sobre a semana passada, na semana passada, nós vimos que o movimento milerita terminou com um desapontamento, que não percebeu que tinha se cumprido realmente a profecia de Daniel 8,14, porque eles interpretavam a profecia no tocante ao evento, não à cronologia, mas no tocante ao evento como sendo, tendo uma interpretação incorreta, mas nós vimos que a profecia de Daniel 8,14 se verificou de facto, tanto em relação ao tempo como ao acontecimento, porque os mileritas que continuaram a estudar a Bíblia perceberam que Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, seria cumprido não pela purificação da terra, pelo fogo na segunda vinda de Jesus, mas pela purificação do santuário celeste, onde Cristo está a ministrar desde o ano 31 da nossa era, quando ascendeu aos céus. Portanto, nós percebemos isso. Vimos também que a purificação do santuário celeste tinha a ver com um juízo investigativo, porque tal como a purificação do santuário terrestre anualmente realizada tinha a ver com o remover dos pecados do santuário que tinham-se acumulado, entretanto, ao longo do ano, por via da manipulação do sangue, que simbolicamente transportava os pecados da vítima para o santuário. Nós vimos isso. E vimos também que o que aconteceu realmente, ou tem acontecido, no Santuário Celeste desde 22 de outubro de 1844, tem sido o juízo investigativo, que é a purificação do santuário real. E a purificação porquê? Porque Deus, com a mediação de Cristo, está a analisar os nomes de todos aqueles, a partir de Adão, que se declararam pelo Messias, e está a analisar para ver se eles são dignos de receberem a salvação e o perdão total dos pecados para que eles sejam apagados. Os pecados já foram perdoados à medida que foram sendo confessados, mas o seu apagar dos registros do céu acontecerá só neste período que nós temos vindo a viver. Nós sabemos que estamos a viver, muita gente não sabe, que é o período do juízo investigativo que está a decorrer no céu desde 1844. Portanto, nós vimos isto num programa anterior, muito mais desenvolvido, como é natural. Eu aconselho os nossos ouvintes, se perderam esse programa, para consultarem o mesmo programa no YouTube da Igreja das Pavas, que está disponível. Não é, irmã Carla? Portanto, se quiserem rever o programa, podem fazê-lo com toda a facilidade. Mas então hoje, vamos ver como o santuário foi a solução do erro milerita. E como eu já disse, o erro aqui é entre aspas. As descobertas sobre o santuário terrestre e celeste foram a chave que resolveu o mistério do desapontamento milerita de 22 de outubro de 1844. Elas trouxeram à luz um complexo sistema de verdades, ligadas entre si de forma harmoniosa, que mostraram que Deus tinha originado e tinha dirigido o grande movimento do Advento liderado por Guilherme Miller, e indicaram também ao povo de Deus um novo caminho a percorrer. Com o desapontamento, os mileritas, na sua grande maioria, tinham perdido de vista Jesus.
Mas agora, graças às novas descobertas sobre o santuário celeste, sobre a sua existência, sobre a sua função, sobre o seu papel no plano da salvação da humanidade, os mileritas que permaneceram fiéis contemplavam no Santo dos Santos Cristo, o seu sumo sacerdote, a executar a obra de intercessão e de expiação. A luz que brilhava do santuário celeste iluminava o passado recente, o presente e o futuro. Os mileritas tinham permanecido fiéis, agora sabiam que Deus os tinha conduzido pela sua providência. Embora eles não tivessem compreendido perfeitamente a mensagem que tinham proclamado, ou seja, eles proclamaram uma mensagem sem a compreender realmente em todo o seu sentido profundo, podiam agora ver que ela era correta e que ao proclamá-la eles tinham cumprido os desígnios de Deus. Ou seja, e eu reforço isto, o movimento milerita, apesar de não compreender perfeitamente a mensagem que estava a pregar, tinha pregado uma mensagem da parte de Deus. Tanto a profecia de Daniel 8,14, que diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, como a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, que diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Ambos estes textos, estas profecias, apontavam para o ministério de Cristo no lugar santíssimo do santuário celeste. Isto é, apontavam para o início do juízo investigativo que falámos no programa anterior, ou seja, a análise dos registros do céu para ver, a partir do livro da vida do Cordeiro, onde estão registados os nomes de todos aqueles que se declararam por Cristo, para ver se essa declaração por Cristo corresponde na sua vida a uma verdadeira vivência do Evangelho na sua plenitude ou não. Ou seja, se eles foram fiéis à sua fé proclamada ou não foram fiéis. E as pessoas que não forem fiéis, não tenham sido fiéis, serão excluídas do livro da vida e os seus pecados permanecerão no livro do registro do céu e elas serão julgadas no fim dos tempos por esses pecados que cometeram. Agora, aquelas que foram fiéis à sua fé cristã e ao Messias receberão o privilégio de ver os seus pecados apagados e assim será purificado o santuário onde esses pecados foram acumulados através da confissão dos pecados feita pela mediação do Senhor Jesus. Portanto, o erro cometido pelos mileritas não foram um erro de cronologia dos períodos proféticos, mas um erro sobre o evento que aconteceria no final dos 2.300 anos. Cristo tinha vindo não à Terra, como esperavam os mileritas, esperavam que fosse a segunda vinda, que fosse o regresso de Jesus à Terra, mas Cristo tinha vindo, sim, ao lugar santíssimo do templo celeste, tal como prefiguravam tipologicamente o dia das expiações no serviço do santuário terrestre. Nós vimos isso com todo o cuidado e com toda a atenção a semana passada. E é por isso que o profeta Daniel representa Jesus, o Filho do Homem, vindo ao Ancião de Dias. Eu vou abrir a Bíblia em Daniel 7, versículo 13, porque este texto é importante para nós. O texto diz assim: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias, e o fizeram chegar a ele. O que este texto está aqui a dizer-nos é que o Filho do Homem, que é Jesus, é um dos títulos de Jesus no Antigo Testamento, vem ao Ancião de Dias, ou seja, a Deus, para receber o seu reino, mas também para começar um juízo. E assim, tendo começado o juízo investigativo e a purificação do santuário, havia ainda uma obra de preparação a ser realizada pelo povo de Deus. Deveria ser comunicada mais luz vinda do céu, dirigindo a mente dos crentes para que estes seguissem pela fé o seu sumo sacerdote no seu ministério no lugar santíssimo. Ou seja, eles deveriam ter conhecimento perfeito do que se ia passar segundo as profecias e a palavra bíblica no lugar santíssimo do santuário celeste, o santuário no céu, para que pudessem acompanhar o seu sumo sacerdote, Jesus, nessa atividade tão importante que é aquilo que nós designamos como o juízo investigativo. Portanto, eles não só deviam acompanhar Jesus
digamos assim, pensamento, começando pela fé o que ele está a fazer agora, no céu, no santuário celeste, mas deveria ser dada uma outra mensagem de aviso e de instrução para ser comunicado ao povo de Deus. E nós vimos isso também na semana passada, se eu não estou em erro, quando vimos aquela profecia de Daniel 7, perdão, de Apocalipse 10, em que é dito a João, que representa naquele momento o povo de Deus, do tempo do fim, é dito a ele para comer o livrinho que era amargo na boca, era doce na boca, mas amargo no ventre, que é o livro que estava selado naquela altura, o livro de Daniel, e depois isso significava que ele ia ter um desapontamento, por isso é que o livro foi comido, era doce na boca, mas tornou-se amargo no ventre. E esse livro apontava para a segunda, para a profecia de Daniel 8,14, e João depois é-lhe dito que ele deve profetizar outra vez a muitas nações e tribos, línguas e povos, ou seja, que o movimento que ele representava naquele momento, o movimento adventista do tempo do fim, teria a função ainda de levar o evangelho a todo o mundo e levar a noção de que era preciso estar preparado para o juízo investigativo que está em curso desde 1844. Portanto, uma outra mensagem de aviso e de instrução deveria ser comunicada ao povo de Deus. Entretanto, o juízo investigativo avançava no céu, enquanto os pecados dos crentes penitentes estão a ser removidos do santuário celeste. Há uma obra especial de purificação, de afastamento do pecado, a realizar pelo povo de Deus na terra. Esta obra é claramente apresentada nas mensagens de Apocalipse 14, que nós não vamos ver agora aqui, mas que eu convido os nossos irmãos e irmãs, se não conhecerem bem o texto, a lerem, ou relerem o texto de Apocalipse 14, que são as chamadas três mensagens angélicas. Quando esta obra tiver sido terminada, quando forem apresentadas as mensagens de Apocalipse 14 a todo o mundo, quando se tiver cumprida a proclamação da tríplice mensagem angélica, então os seguidores de Cristo estarão prontos para a sua segunda vinda, para a sua aparição, para a sua vinda a esta terra. A vinda de Cristo como nosso sacerdote ao lugar santíssimo, para a purificação do santuário celeste, que é implicada pela passagem de Daniel 8,14, que diz que precisamente que até 2300 estados e manhãs e o santuário será purificado, e é implicada também pela vinda do Filho do Homem ao fim dos dias, como eu vi há bocadinho no texto que citei de Daniel 7, que é apresentado em Daniel 7,13, são descrições do mesmo evento. Ou seja, este evento também é representado pela vinda do noivo ao casamento descrito por Cristo na parábola das 10 virgens de Mateus 25. Eu não vou ler a parábola, mas cá é a parábola que diz que havia 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, estavam à espera do noivo para que ele viesse para a boda, mas enquanto aguardavam adormeceram. Quando ouviram à meia-noite o grito, aí vem o noivo, as 5 prudentes abasteceram as suas tochas ou as suas lâmpadas com óleo que traziam, e as 5 loucas não tinham óleo de reserva. Foram à procura do óleo, entretanto o noivo veio, entrou na festa de casamento com as 5 prudentes, e quando as 5 loucas voltaram para a festa, o noivo disse que não as conhecia e não as deixou entrar. Ora bem, esta parábola é importante porque o evento que é representado pela vinda do noivo ao casamento é também realizado pelo processo de purificação e sobretudo pela mensagem que os maioristas tinham para partilhar com o mundo. De facto, a proclamação "Eis que aí vem o noivo" foi feita no verão e no outono de 1844 pelos maioristas. A vinda do noivo acontece antes da realização do casamento, como nós vemos claramente na parábola. Ora, o casamento representa a recepção por Cristo do seu reino. A cidade santa, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino de Cristo, é chamada a noiva a mulher do Cordeiro. Isso acontece em Apocalipse 21, 9 e 10, que eu vou passar a ler.
diz assim: Eu vou-me em espírito a uma grande e alto monte, e mostrou uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra. Não, eu enganei-me. Vou reler outra vez. Começa no versículo 9. Assim é que é. Diz: E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E depois de ele dizer isto, ele diz: Eu vou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Portanto, a Jerusalém celeste, a pátria da nova terra que Deus vai criar, é precisamente a noiva, a mulher do Cordeiro, segundo este texto. Portanto, na parábola, a noiva representa a cidade santa, na parábola das 10 virgens, a noiva representa a cidade santa, e as virgens que vão ao encontro do noivo, que é Cristo, simbolizam a igreja. No Apocalipse, os membros do povo de Deus são os convidados do casamento. Apocalipse 19, 9, que eu também vou ler, diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Portanto, os crentes de todos os tempos vão ser chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Porquê? Porque vão participar do casamento. As bodas do Cordeiro são as bodas do casamento do Cordeiro com a sua noiva, Nova Jerusalém, e os salvos de todos os tempos são os convidados. Ora, se eles são os convidados, não podem ser também a noiva. Como diz o profeta Daniel, Cristo irá receber do ancião de dias no céu o domínio, a honra e o reino. Diz-nos Daniel 7,14. Ele irá receber a Nova Jerusalém, a capital do seu reino, que segundo Apocalipse 21,2, vem adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido. Tendo então recebido o reino, Cristo voltará à terra em glória para redimir os crentes que se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó à mesa do reino de Deus, como nos diz Mateus 8,11 e Lucas 22,30. E sentar-se-ão nesse banquete para tomarem parte na ceia de casamento do Cordeiro. Portanto, a proclamação realizada pelos mileritas em 1844, eis que aí vem o noivo, levou milhares a esperarem o regresso imediato de Cristo à Terra. Ora, na verdade, o noivo veio não à Terra, como eles aguardavam e esperavam, por má interpretação da profecia, mas ao ancião de dias no céu, ou seja, a Deus no céu, para o casamento, para receber o seu reino. E por isso é que Mateus 25,10, da parábola das 10 virgens, diz: E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Ou seja, as virgens que estavam preparadas entraram com o noivo, que representa Cristo, para as bodas, que representam a recepção do seu reino, o receber o seu reino, e fechou-se a porta para as restantes virgens que não estavam preparadas. Estas 5 virgens fiéis, o povo de Deus fiel, não estariam realmente presentes no casamento, pois ele acontece no céu e elas estão na terra. Os crentes devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, como nos diz a parábola do ser vigilante em Lucas 12, versículo 36. Mas eles devem também compreender a obra do seu Senhor no santuário celeste e segui-lo ali pela fé ao se apresentar Jesus perante Deus. É neste sentido que é dito que eles acompanham Cristo ao casamento que se realizará no céu entre Jesus e a Nova Jerusalém. Ou seja, tudo isto significa a recepção de Cristo legitimamente do direito de governar a terra, de receber o seu reino, o reino de Deus. Na parábola das 10 virgens, as virgens com azeite na candeia entraram com o noivo no casamento. Elas representavam os mileritas que descobriram a verdade sobre o santuário no céu e sobre o ministério sacerdotal do Salvador. E pela fé o seguiram na sua obra final de purificação do santuário celeste e na preparação para receber o seu reino. Como é que estes mileritas e nós hoje seguem Jesus que está no céu? Pelo conhecimento que nós temos do que ele está a fazer. Ou seja, nós sabemos pelas revelações bíblicas que ele está a executar uma tarefa importantíssima,
a purificação do santuário, o juízo investigativo, o juízo de todos os nomes, como eu já disse, que estão inscritos no livro do Cordeiro da Vida, no livro da vida do Cordeiro, e ao sabermos isto, nós estamos a acompanhar em pensamento, se quisermos, em intenção, aquilo que Cristo está a fazer. Portanto, ao fazermos isso, nós estamos a preparar-nos também para receber o reino de Cristo quando Ele voltar pela segunda vez a esta terra. Na parábola de Mateus 22, é usado o mesmo símbolo do casamento para retratar a instauração do reino de Deus. Nesta parábola, que é uma outra parábola, não é a parábola das 10 virgens, é uma outra parábola sobre o reino, sobre as bodas do reino. O juízo investigativo nesta parábola é claramente apresentado como ocorrendo antes do casamento. Antes do casamento, o rei vem ver os convidados que estão na boda para verificar se eles estão trajados com o vestido de núpcias, ou seja, com o impecável traje do caráter lavado e branqueado no sangue do Cordeiro. Diz-nos isto em Mateus 22, versículo 11. Aquele que depois desta investigação é descoberto sem o vestido de núpcias, ou seja, sem o traje do seu caráter justificado e lavado pelo sangue de Cristo, é lançado fora da festa. Mas os que que têm esse vestido de núpcias, são considerados dignos de serem cidadãos do reino de Cristo. Esta obra de exame do caráter, para se determinar quem está preparado para o reino de Deus, é precisamente a obra do juízo investigativo, ou de purificação do santuário celeste, que Cristo está a realizar desde 1854. Quando terminar este juízo investigativo, quando for examinado o caso de todos os que em todas as eras professaram a fé no Messias, em Cristo, então a porta da graça se fechará. Por isso é que a parábola de Mateus 25 afirma o seguinte, voltando à parábola das 10 virgens. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Este fechar da porta significa o fecho do tempo da graça. O que é o tempo da graça? O tempo da graça é o tempo que Deus concedeu à humanidade para individualmente, cada ser humano, se preparar para fazer as escolhas em favor de Cristo e assim poder herdar a salvação que Cristo trará por ocasião da sua segunda vinda a esta terra. Só que antes de Jesus voltar, ele tem que saber, e o universo inteiro, o universo inteligente tem que saber quem foram aqueles que foram achados dignos de receber a salvação e quem foram aqueles que não foram achados dignos. Isso é feito através do juízo investigativo, da análise dos registros no céu, mas quando essa análise acabar, fechar-se-á definitivamente o tempo de graça, ou seja, o tempo que Deus concede a cada ser humano para se salvar, para aceitar as provisões do Evangelho e aceitar o sacrifício de Cristo feito em seu lugar na cruz do Calvário. Quando este tempo acabar, e ele acabará um pouco antes da segunda vinda de Jesus, acabará quando o juízo investigativo for terminado também, quando o tempo da graça acabar, estará tudo decidido e ninguém poderá mudar de lugar de campo, nem os que estão do lado de Satanás poderão mudar para o lado de Jesus, nem os que estão do lado de Jesus poderão mudar para o lado de Satanás. Tudo estará decidido e faltará apenas que Cristo volte à Terra para vir buscar os seus fiéis, que foram fiéis à sua fé em Jesus Cristo. Portanto, isto resumidamente é o que o capítulo 2 nos diz. Mas eu disse que este programa tinha duas partes. A segunda parte, mais pequena, diz-nos como beneficiar do ministério sacerdotal de Cristo que está a decorrer neste momento no céu, que tem decorrido desde o ano 31, no lugar santo primeiro, e que desde 22 de outubro de 1844, o dia que começou a expiação no lugar santíssimo, tem decorrido, portanto, no lugar santíssimo. Agora, são aqueles que pela fé seguem Jesus na sua grande obra de expiação, que recebem os benefícios da mediação de Cristo em seu favor, enquanto que aqueles que rejeitam a verdade sobre essa mediação de Cristo não são beneficiados por ela. Por exemplo, os judeus que no primeiro século se recusaram a reconhecer Jesus como Messias e continuaram com os seus inúteis sacrifícios até o ano 70, em que o santuário foi destruído, não puderam beneficiar da mediação de Jesus.
O mesmo se passa com os cristãos que ignoram voluntariamente, e eu sublinho aqui esta palavra, voluntariamente, a obra de mediação do nosso sumo sacerdote. No serviço típico, ou seja, na purificação do santuário terrestre, que simbolizava a purificação do santuário celeste, no serviço típico, Israel devia afligir-se no dia das expiações e seguir o sumo sacerdote na sua obra de expiação para poderem receber o perdão. Hoje, no dia antitípico das expiações, ou seja, no dia real que era representado pelo dia típico no santuário terrestre, hoje, no dia real de expiação do santuário celeste, devemos fazer o mesmo e devemos compreender a obra do nosso sumo sacerdote que está a ser realizada no céu por nós hoje. Na verdade, como Ellen White sublinha, os homens não podem, com impunidade, rejeitar os avisos que Deus, na sua misericórdia, lhes envia. No tempo de Noé, houve um tempo de graça, foi anunciado o meio pelo qual a salvação era possível. O tempo de graça foi no tempo de Noé de 120 anos, e quando ele acabou, Deus enviou o juízo do dilúvio e salvaram-se apenas 8 pessoas que aceitaram a mensagem de Deus. No tempo de Abrão, mais exatamente na destruição de Sodoma, foi também dado um tempo de graça aos habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra, e eles foram destruídos depois de que esse tempo chegou ao fim, e eles rejeitaram a salvação de Cristo, que Deus oferecia, que foi aceita apenas por Ló e pela sua família, parentes de Abrão. No tempo de Cristo, antes da destruição de Jerusalém, foi dado um tempo de graça aos judeus. Foi dado até 3 anos e meio, desde a primavera do ano 31 da nossa era até ao outono do ano 34, para que eles aceitassem Cristo como Messias, corporativamente como povo. Eles rejeitaram essa oferta. Depois foi estendido uma geração inteira para que os judeus que estivessem vivos no tempo de Cristo e a geração seguinte pudessem aceitar Jesus como Messias. A destruição do templo no ano 70 assinalou o fim do tempo da graça definitivamente para a nação judaica. Mas nós hoje sabemos que Jesus está no santuário celeste e que intercede ainda em favor dos homens, devemos levar essa luz revelada àqueles que a procurarem conhecer, àqueles que estão interessados em conhecê-la. Foi exatamente isso que aconteceu com os maioritas fiéis, ao compreenderem eles o que as Escrituras tinham a dizer sobre o ministério sacerdotal de Cristo. A sua mente foi dirigida para o santuário celestial e para a obra de intercessão e juízo que Cristo começou a realizar aí desde o dia 22 de outubro de 1844. Ao seguirem Cristo pela fé no santuário celestial, os maioritas fiéis descobriram também qual seria a obra final da Igreja de Cristo na Terra. Eles ficaram a compreender as mensagens do primeiro e do segundo anjo, do Apocalipse 14, e prepararam-se para fazer soar o aviso solene do terceiro anjo do Apocalipse 14, a última mensagem angélica. E ao fazerem isto, estes maioritas sobreviventes, digamos assim, aqueles que sobreviveram ao grande desapontamento, que prosseguiram na busca de conhecimento sobre Deus, que descobriram o significado verdadeiro do Apocalipse de Daniel 8,14, a profecia fundamental sobre o juízo e sobre a purificação do santuário, esses maioritas fiéis fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Começou com um pequeno grupo, um grupo muito pequeno, pouco mais de 100 e poucos homens e mulheres, e tem crescido e desenvolvido-se até chegar hoje a um número de 22 milhões de crentes em todo o mundo, em mais de 205 países espalhados pela Terra. Portanto, nós vamos estudar agora a mensagem que Deus concedeu ao seu povo para este tempo. A mensagem que foi herdada pelos maioritas fiéis e que foi transmitida por eles de geração em geração até chegar à nossa geração hoje. Por isso, para a semana, nós vamos estudar o capítulo que aborda a verdade bíblica sobre a imutável lei de Deus. Vamos começar a entrar na parte mais doutrinária do livro O Grande Conflito e vamos estudar essas
esses aspectos doutrinários fundamentais para que nós, que estamos a viver o tempo do fim, o tempo imediatamente antecedente à segunda vinda de Jesus, possamos estar preparados espiritualmente e doutrinalmente, eu sublinho também, doutrinalmente, estejamos preparados para receber Jesus em glória e majestade quando ele voltar a esta terra. O Ellen White vai começar a abordar, como eu disse, os aspectos doutrinários fundamentais que é necessário conhecer para estarmos preparados para a segunda vinda de Jesus, que em breve acontecerá neste planeta. Por isso eu convido todos os nossos ouvintes a estarem presentes no próximo programa, da semana que vem, para então estudarmos a verdade bíblica sobre a imutável lei de Deus e o papel que essa lei vai desempenhar, um papel crucial, que vai desempenhar nos eventos finais que antecederão a segunda vinda de Cristo a esta terra.